No início do século IV depois de Cristo, o cristianismo não só deixava de ser perseguido, como também se tornava a religião oficial de todo o Império Romano. Os povos bárbaros que invadiram os domínios romanos, a partir de então, não seriam os únicos iconoclastas a violentar e lesar o legado artístico greco-romano. Já no século VI d.C., quando as principais cidades do Império ainda não haviam sido dominadas, a Igreja havia destruído grande parte da obra dramática greco-romana, e os teatros achavam-se fechados por determinação. As representações estavam rigorosamente proibidas e quem o fizesse em público corria sério risco de vida. Os atores, excomungados, passaram a vagar errantes, fazendo tímidas representações em terras em que o poder eclesiástico não pudesse alcançá-los. O motivo de tal perseguição é, de certa forma, o óbvio. Tendo o teatro ocidental se originado dentro da religião grega, e desde então estar povoado de deuses pagãos, sincretizados facilmente com os deuses romanos, ou seja, o teatro era visto como algo feito para cultuar tais deuses. Portanto, essa prática era pregada como um ato que fugia da ideologia cristã, porque para eles não existiam vários deuses, e sim apenas um Deus. E vocês bem sabem o que acontecia com quem pensava diferente nessa época, não é? Era mandado para fogueira, é isso mesmo. Olha, diante dessa tal nova religião e a necessidade de fazer com que ela se firmasse, não era conveniente que o teatro, que era um dos veículos mais antigos das ideias religiosas, continuasse a se manifestar livremente para o povo, né? Do mesmo modo, as críticas destiladas pela comédia eram perigosas a essa nova ideologia e já estava bastante distanciada dos ensinamentos de Jesus Cristo. E a época em que os conselhos, mais do que a Bíblia, eram ditos preceitos religiosos a serem seguidos. Nesse período surgem os menestréis, que eram artistas dotados de grande versatilidade e eram ao mesmo tempo músicos, cantores, bailarinos, acrobatas, atores, palhaços, e acumulavam ainda simbolicamente as funções de dramaturgo e diretor, já que atuavam de improviso, né? E esses foram imediatamente descobertos, perseguidos nos séculos 8 e 9 e depois foram praticamente extintos. Somente no século XII, um período historicamente denominado de Baixa Idade Média, é que a Igreja, incapaz de conter totalmente as manifestações artísticas profanas, resolve pôr o teatro ao seu serviço. Assim como os gregos extraíram os temas de suas tragédias da tradição dos seus mitos, esse teatro religioso tinha como fonte para sua dramaturgia as Sagradas Escrituras. Esses espetáculos, a princípio, eram representados lá dentro das igrejas, passando depois, então, para as portas das igrejas, e os atores eram os próprios padres, que representavam geralmente em latim. O tempo foi passando, os espetáculos se transferiram para as praças públicas, sendo representados na língua corrente do país, com atores que eram voluntários, arregimentados entre a população ali. A Idade Média não construiu um edifício teatral sequer. Nas praças erguia-se o palco provisório, espalhavam-se bancos para o povo e, para os mais ricos, construíram-se camarotes, que eram muito bonitos, muito bem decorados, né? E depois que acabavam as representações, eram fechados à chave. Os espetáculos que essa plateia assistia não respeitavam aquelas regras de unidade descrita lá no teatro grego por Aristóteles, né? Em relação ao tempo, espaço e tudo mais. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho melhor nessa arte nas próximas aulas, que aí nós vamos dar uma separada e vamos falar um pouco sobre a comédia dell'arte e sobre o surgimento de uma figura que é muito importante para nós até os dias de hoje, que é o surgimento do palhaço, né? E aí eu vou separar um pouquinho para vocês sobre
clown, sobre as gags de palhaço, sobre os palhaços tradicionais. E vou falar um pouquinho sobre a comédia dell'arte, sobre as máscaras, sobre, enfim, tudo que envolve ali a comédia dell'arte, né? Sobre os arquétipos da comédia dell'arte, que é bem legal, tá bom? Olha, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu não entrei muito em parte prática, não entrei em nada, na verdade, em partes práticas hoje de exercícios, porque eu preciso contextualizar vocês de algumas partes teóricas que fazem parte da história do teatro. Como vocês sabem, as oficinas culturais têm outros professores de teatro. E aí fui acompanhando no mês passado as aulas deles para saber que tipo de abordagem eles estão tendo, para que eu possa trazer uma abordagem que não seja igual, para vocês terem aulas diferentes, né? Então eu vou me aprofundar muito mais nessa parte um pouco teórica e com alguns exercícios de vez em quando mais da iniciação teatral, mas é muito importante que vocês conheçam a história do teatro, né? A história de como surgiu o teatro, quais foram os caminhos que levaram o teatro até os dias de hoje. Então, eu aconselho vocês a consumirem todos os tipos de aula de teatro que as oficinas culturais vêm oferecendo, porque assim vocês vão ter um conhecimento mais aprofundado nessa área tão importante que é das artes cênicas. Tá bom? Espero que vocês se cuidem, fiquem com Deus e até a semana que vem. Valeu!